Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe a todos, espero que todos estejam bem, com muita saúde, muita paz, que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas. Eu gostaria no dia de hoje estar compartilhando uma palavra com você, e esta palavra está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 14 em diante. E o texto nos fala quando Jesus é expulso de Nazaré. Então eu gostaria de compartilhar esse texto, pediria toda a sua atenção e que possamos examinar as Escrituras e que possamos ouvir a voz de Deus mediante a ministração da sua palavra. Queridos, diz o texto: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. A sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se dali. Glória a Deus. Esta foi a palavra que veio ao meu coração para ser ministrada no dia de hoje, e eu gostaria de toda a sua atenção. E Jesus é expulso de Nazaré. Vocês sempre ouviram falar Jesus o Nazareno. Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado. Nazaré é a cidade onde os habitantes, os moradores, presenciaram o crescimento de Jesus, presenciaram a sua infância, presenciaram o seu crescimento. Conheciam Jesus como o filho de José, filho de Maria, e diz o texto sagrado que então, em virtude do Espírito, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Jesus voltou para a Galileia direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Ele tinha que passar por ali. Era a sua cidade de criação, era a sua cidade que ele conhecia muito bem. E o desejo de Jesus Cristo, eu entendo assim,
era que também as boas novas de salvação fossem ali anunciadas. Ele também desejava trazer para Deus aqueles que estavam distanciados da presença de Deus, aqueles que estavam perdidos. Jesus queria anunciar também a sua boa palavra. Jesus também queria realizar milagres em Nazaré. O desejo de Jesus Cristo era que todos aqueles que cresceram com Ele, todos aqueles que o conheceram e Ele os conhecia, pudessem também chegar à plenitude de Deus, chegar à presença de Deus. E diz o texto sagrado que a sua fama correu por todas as terras em derredor. Quer dizer, Jesus já estava realizando tantos milagres no seu ministério, Jesus já estava curando, libertando, trazendo palavra de salvação, de ensinamento para tantas pessoas, e a sua fama cresceu nos povoados, nas cidades circunvizinhas. A fama de Jesus Cristo, os milagres que ele realizava, estava sendo divulgado de boca em boca. E nasceu e nasce sempre, quando há uma boa notícia, expectativas. Você já ouviu o tanto que Jesus já operou nas pessoas? Você já ouviu algum testemunho maravilhoso dos milagres de Deus, da restauração de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, das curas que Deus tem poder de realizar, não somente curas da carne, do organismo humano, mas curas espirituais, da alma? Você já ouviu que o Senhor Deus restitui, que o Senhor Deus cura, que o Senhor Deus resgata, que o Senhor Deus fortalece, que o Senhor Deus guarda, protege, liberta? Pois bem, diz o texto sagrado, que ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. Por onde Jesus passava, ele era louvado, era exaltado o nome dele, porque o povo reconhecia os seus milagres, o povo reconhecia os seus feitos. O povo das cidades vizinhas de Nazaré e começaram a presenciar e a saborear a santa palavra de Deus, e a presenciar e a constatar com seus olhos os milagres que ele realizava. Diz o texto sagrado que quando ele chega em Nazaré, já havia uma expectativa. Jesus está vindo para Nazaré. As cidades, os povoados vizinhos enalteciam o seu nome, glorificavam o seu nome. E quando ele chega em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele pega os pergaminhos e é-lhe dado os pergaminhos. Ele é honrado naquele momento para poder fazer a leitura da Sagrada Escritura, e diz o texto sagrado: louvado seja o Senhor, que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele não abriu aleatoriamente aquele texto, ele não foi chamado a atenção aleatoriamente por aquele texto. Ele sabia muito bem o que iria ler, ele sabia muito bem o que iria falar, ele sabia muito bem o que o povo precisava ouvir. Deus sabe muito bem o que ele precisa falar, Deus sabe muito bem o que você precisa ouvir, e tudo que Deus falar, glorifique o nome dele, e tudo que Deus falar, exalte o nome dele, e tudo que Deus falar, dê os seus ouvidos para ouvir e o seu coração para receber a santa palavra do Senhor, porque tudo que Deus falar é verdade, tudo que Deus falar se cumprirá na sua totalidade. Louvado seja o Senhor. Diz o texto que ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, ele está falando de si. Ele está lendo o que o texto sagrado do profeta Isaías está falando dele mesmo. Ele está narrando e falando a profecia, a palavra do Senhor a respeito de si próprio. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Você pode perceber que o evangelho da salvação, o evangelho da graça é destinado à classe daquela época e também dos dias atuais, das pessoas mais desfavorecidas, das pessoas mais sofridas, das pessoas mais abandonadas pela elite da sociedade, as pessoas que estão sem recursos, as pessoas que estão abandonadas por aqueles que teriam a obrigação e o poder de poder ajudá-las, de suprir as suas necessidades. Jesus, ele vem para preencher uma lacuna. Jesus, ele vem para ser o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Jesus, ele vem para não saciar a fome natural que o homem e a mulher têm, mas uma fome espiritual, porque quando a pessoa é alimentada espiritualmente, quando ela prova do pão da vida, quando a sua alma é fortalecida pela presença de Deus, automaticamente ela é encorajada, ela é fortalecida a enfrentar todos os desafios, todas as adversidades, todos os momentos de intempéries, todos os momentos de grandes provações, e ter a certeza que ela tem um Deus protetor, um Deus que aguarda e que a estará conduzindo para uma grande vitória. Louvado seja o Senhor. Jesus, ele vem encorajar, ele vem dizer ao pobre que ele tem poder de suprir não simplesmente uma necessidade material, mas uma necessidade espiritual. Ele vem como médico dos médicos, trazendo cura para os enfermos, trazendo cura, ainda que a medicina da época fosse muito primitiva. Havia pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, havia pessoas que tinham uma condição melhor, havia pessoas que tinham um conforto melhor, havia pessoas que tinham mais condições de poder suprir as suas necessidades, mas não, Jesus, ele vem para essa classe desprovida, abandonada, desprezada, e que consegue, ao ouvir as palavras da sua boca, que conseguem, ao ouvir a palavra da salvação, que começam a entender o que é uma eternidade com Deus, e começa a criar dentro dos seus corações uma esperança. Esperança não traz doença, não traz tristeza. Aquele que espera no Senhor, aquele que tem esperança na provisão do seu Deus, ele vive cada dia sabendo que a sua vida está sendo sustentada pelo Senhor, sabendo que a sua vida está sendo orientada pelo Espírito de Deus. Aquele que tem esperança não pensa na morte, ele pensa na vida. Aquele que tem esperança, ele não desiste, ele insiste, ele persiste, porque ele sabe que a sua vida e tudo que tem está nas mãos do Deus que ele serve. Louvado seja o Senhor. Diz o texto sagrado que Jesus, quando lê o texto do profeta Isaías, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Ele veio para poder suprir uma falta, um vazio que grande parte da população, do povo tinha, pois era uma classe desprezada. Hoje nós vemos que não é diferente. Aqueles que menos têm, aqueles que menos têm poder aquisitivo, são os mais desprezados, desfavorecidos, não têm um convênio médico, o SUS muitas vezes não supre as necessidades deles, são pessoas que não têm conforto, são pessoas que
são abandonadas até pela própria parcela da sociedade, que são mais abastados. Ele enviou a curar os quebrantados de coração, aqueles que estão angustiados, aqueles que não veem esperança, aqueles que não veem solução para os seus problemas, aqueles que sobrevivem numa precariedade muito grande. Jesus veio para eles. Jesus veio para mostrar para eles que a vida é bem passageira, mas que existe uma eternidade, existe um fim para o sofrimento, porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, como está no livro de Apocalipse. Ele veio para mostrar que o sofrimento ele tem um fim, o sofrimento, a dor ela tem um fim, as lágrimas de tristeza que correm dos olhos terá um fim. Ele veio para mostrar que o homem deve insistir, ele deve perseverar, ele deve se colocar de pé na presença de Deus, ele deve entender que Deus está no controle de toda a situação, que Deus não o abandonou. Se houver arrependimento de pecados, se houver um coração contrito e aquebrantado, se o povo clamar, Deus vai responder. Se o povo buscar a presença dele, ele estenderá as suas mãos fortemente sobre cada um. Queridos, o nosso Deus não nos abandonou, ele continua mais presente do que nunca nas nossas vidas. Você pode dizer: estou vazio, estou sem fé. O Senhor quer fortalecer a tua fé no dia de hoje. O Senhor quer mostrar para você que os dias são difíceis sim, mas Deus é maior do que toda dificuldade, Deus é maior do que todo o problema, e não importa o tamanho do teu sofrimento, da tua dor, Ele virá ao teu encontro, Ele passará o bálsamo no teu coração, e o nome dele vai ser glorificado. Louvado seja Deus. E diz ainda o texto: apregoar liberdade aos cativos. Havia servos, havia pessoas cativas naquela época. Quando Jesus ele diz, dentro da palavra do profeta Isaías, trazer liberdade aos cativos, quantas pessoas espiritualmente estão escravizadas por Satanás? Quantas pessoas estão escravos dos vícios? Quantas pessoas estão escravos de tantos problemas e dificuldades que este mundo oferece? Ele veio para trazer liberdade. Ele veio para trazer liberdade, liberdade para você ser feliz, liberdade para você conviver em família, liberdade para você viver bem com a tua esposa, liberdade para você viver bem com os teus filhos e os filhos com os pais, liberdade para você poder testificar e poder anunciar o que Deus fez na tua vida e fará no coração do teu próximo. Queridos, ele diz aqui na palavra: eu vim apregoar liberdade, eu vim dizer que haverá liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, oh glória a Deus, pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que sofrem uma opressão. Quantos sofrem opressão do Estado, quantos sofrem opressão neste mundo? Eu vim para trazer liberdade àqueles que estão oprimidos, vivendo sobre opressão, vivendo sobre a opressão deste mundo capitalista que não pensa nos desfavorecidos. Diz o texto sagrado, louvado seja Deus, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo aqui: olha, eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano de liberdade, o ano de transformação. Eu vim para dizer que eu estou dando princípio ao caminho da graça. O homem será novamente resgatado para Deus a partir do momento que o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Glorificado seja o Senhor. E diz o texto sagrado que no verso 21 ele diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele está se declarando o Messias, ele está se declarando que o profeta Isaías estava falando sobre ele, que o profeta Isaías há 400, 500 anos atrás havia profetizado a respeito dele, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca.
O povo ficou admirado com o que ele disse, o povo ficou pasmo com o que ele disse, o povo se maravilhou das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: mas ele não é o filho de José? Eu vejo que a partir deste momento, eles estão maravilhados, eles estão perplexos, eles estão ouvindo a palavra de graça que saía da sua boca, eles estão maravilhados de tudo, e de repente, quando Jesus se declara que ele é de quem o profeta Isaías estava falando, e eles começaram a ter uma interrogação na sua mente, nos seus corações: mas eu conheço ele não é o filho de José, o carpinteiro? Ele não cresceu em nosso meio? Eu ouvi os milagres que ele realizou nas cidades vizinhas, nós ouvimos falar a respeito dele, de tantas proezas, de tantas maravilhas que ele realizou, mas ele cresceu conosco. Ele não é Jesus, o filho de José? Quando pequeno ele não jogava bola com a gente, quando pequeno ele não empinava pipa com a gente. É claro que eu estou fazendo aqui uma ilustração, queridos. Eu estou aqui fazendo uma ilustração, não empinava pipa nem jogava bola naquela época. Havia outras brincadeiras. Eu, quando criança, jogava bolinha de gude, peão, empinava pipa, jogava bola, mesmo que jogasse muito mal, mas jogava. Mas vamos dizer, transferir isso para os dias atuais. Ele não é Jesus, o filho de Dona Maria, do carpinteiro seu José. Ele não cresceu a sua infância conosco, ele não jogou bolinha de gude conosco, ele não jogou peão conosco, ele não empinava pipa conosco. Como ele pode ser e se declarar o próprio Filho de Deus, o Messias? Como pode ele ser aquele que vai remir o seu povo, que vai trazer liberdade aos cativos, aos oprimidos, que vivem sob uma pressão terrível do Império Romano? Será? Não, ele é o filho do seu José. Eu conheço ele, eu lembro dele. E naquele momento começa a nascer no coração deles uma dúvida. Nazaré era a cidade onde Jesus cresceu, mas quando começa a surgir esta dúvida, eles começam a olhar para a paternidade de Jesus na vida de José. Eles começam a se esquecer da divindade do Cristo, daquele que está realizando um milagre, daquele que está trazendo a palavra de boas novas, de salvação. Eles começam a perder o foco, param de olhar para o céu e começam a olhar para a terra. Queridos, quantos param de olhar para o céu, param de olhar? Quantas pessoas que foram libertas, que foram transformadas por Deus, que foram cheias do Espírito Santo, já foram usadas para falar de Deus para você, e você sempre lembra do que ela foi, não do que ela é. Você sempre lembra dos erros que ela cometeu no passado e se esquece de como Deus está a usando nos dias atuais. Para de julgar as pessoas pelo que elas foram. Começa a tomar uma posição de ver e ouvir Deus na vida da pessoa nos dias atuais. Eu falo isso de pessoas que dão bom testemunho, de pessoas que realmente foram libertas por Deus, porque tem muita gente subindo nos púlpitos de muitas igrejas que diz uma coisa que não vive, que prega uma coisa que não vive, que diz que foram transformados por Deus, mas continuam nas práticas pecaminosas do passado. Aí não, porque não se verte dois tipos de água de uma mesma vertente, não se dá de forma alguma fruto bom numa árvore má. Queridos, você tem que olhar para a vida da pessoa. Quantos estão aí se dizendo homens e mulheres de Deus, mas têm uma vida promíscua, uma vida fora da presença do Senhor? Mas queridos, estavam falando de Jesus, não tinham que falar mal de Jesus, mas só por saberem que ele era filho de José, já havia um questionamento. Não, como pode ser ele o Messias? Como pode ser ele o libertador de Israel, se ele é filho de José, cresceu em nosso meio? Queridos, e a dúvida começou a pairar no coração deles. E ele diz, sem dúvida: me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Está vendo aí?
Jesus ele dá um exemplo: o profeta não tem honra na sua pátria. Quem sabe a tua tradução diz isso, aqui na minha diz bem recebido, mas não tem honra, não é honrado. Jesus ele sabia muito bem que em Nazaré haveria uma barreira, que em Nazaré o povo, por saber que ele cresceu ali, haveria uma barreira, haveria uma barreira que impediria a fé, que impediria as pessoas de crerem legitimamente, da forma correta. Queridos, isso acontece, e já aconteceu muito comigo. Eu já sou pastor em São Caetano há 22 anos. E eu sempre me coloco na presença de Deus e tenho uma responsabilidade muito grande de ministrar a santa palavra do Senhor. E muitas vezes, é claro que se torna uma rotina para muitos ouvirem eu ministrar a palavra e para outros não, mas alguns muitas vezes falam: poxa, eu já conheço o pastor Marcelo há tanto tempo, tal. E quantas vezes eu saio daqui e era convidado para ministrar a palavra em outro estado, ministrar a palavra em outra igreja, e você sente uma diferença muito grande nas pessoas de serem receptivas, de digerirem mais a palavra que você está ministrando, a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas abrem o coração, há uma abertura maior no coração para receber a palavra. E muitas vezes aquele que convive com você dia a dia, que já te conhece de tanto tempo, já não consegue ou não quer abrir o coração, ser mais receptivo à palavra que está sendo ministrada. Eu muitas vezes senti que eu pregando aqui na nossa igreja de São Caetano, Deus me usou tremendamente. Eu não falo isso para vanglória, não, eu não falo isso, não, mas eu sentia que Deus estava falando diretamente com o povo, mas você via que muitos não estavam recebendo a palavra da maneira que deveriam receber, e muitas vezes em outras igrejas, em outros estados a qual eu fui convidado e ministrei, muitas vezes eu sentia que Deus estava me usando, mas não na proporção que me usou aqui em São Caetano, mas havia uma comoção, havia um recebimento da palavra muito maior, e milagres aconteciam, e milagres eram realizados, porque o povo estava mais voltado a ouvir a palavra do Senhor. Diz o texto sagrado que Jesus dá o exemplo, e ele diz assim: e direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, profeta não tem honra na sua pátria. Ele diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha aí, ó. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de grande ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram ao cume do monte, onde a cidade deles estava edificada. Irmãos, pensa na atrocidade que muitos queriam fazer. Quando Jesus ele fala sobre isso, quando Jesus ele demonstra aqui que nem todos seriam curados, nem todos seriam visitados, se eles estavam esperando um milagre, sinais que eles ouviram ser realizados em outros lugares, ali não aconteceria desta forma. E ele começa a falar isso, a ira começou a tomar conta no coração das pessoas, e olha a atrocidade que eles iam fazer. Ele levou Jesus no cume do monte, aonde a cidade era edificada, havia um precipício, queriam jogar Jesus de lá, queriam empurrar Jesus de lá, queriam matar Jesus. Olha, vê se eram merecedores de cura, de libertação, pessoas que agem desta forma. Jesus já conhecia a mente deles, Jesus já conhecia o coração deles. Quantas vezes você quer fazer o bem e faz o bem para tantas pessoas, o dia que você não puder fazer o bem para alguém, muitas vezes esta pessoa vai te odiar,
vai achar que você não presta, vai achar que você é um inútil. Já aconteceu isto comigo. Quantas vezes Deus me usou para ajudar tantas pessoas, e o dia que eu não pude fazer nada por alguém, a pessoa disse que eu não prestava, que eu não era de Deus. Isso acontece, irmãos, e eu entendo que muitas vezes pessoas não são curadas, não são libertas. Sabe por quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus contempla o coração, como ele disse para Samuel antes de ungir o rei sobre Israel. Quando Jessé apresenta os seus filhos, e o escolhido era Davi, que estava no campo apacentando as ovelhas. Irmãos, Deus conhece o coração. Muitas vezes a pessoa não é agraciada com o poder de Deus, não é liberta, sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. No rosto há um sorriso, mas há um ódio no coração. Se liberta deste mal, seja uma pessoa transformada, uma pessoa liberta, uma pessoa abençoada, porque Deus te conhece, Deus me conhece. Ele sabe o que se passa na minha mente, Ele sabe o que se passa no meu coração. O povo queria matar Jesus, queria jogar Jesus no precipício. Como que pode? Pessoas que ouviram a palavra, se maravilharam da palavra, da graça, da palavra de graça que saía da boca de Jesus, e agora já está querendo matar Jesus. Primeiro queria louvar a Deus pela vida de Jesus, agora quer matar Jesus. Quando era um perdido da vida, estava no lamaçal do pecado, cheio de problemas e dificuldades, entrou pelas portas da igreja, buscando a misericórdia de Deus, foi agraciado, agraciada, Deus te abençoou. Agora a igreja não presta mais, agora a igreja não te serve mais para nada. Agora os irmãos que oraram por você, intercederam por você, que choraram junto com você, não prestam. Prestavam antes. Agora que você está bem, agora que tudo está resolvido, aqueles problemas do passado não existem mais, agora ninguém mais presta, agora só você é o bonzão, só você é a pessoa certa. Para com isso, crente, para com isso. Por isso que Deus diz na sua palavra: lembra-te dos pequenos começos, lembra de onde Deus te tirou, lembra de onde Jesus te resgatou. Para de criticar os outros. Lembra que aqueles que muitas vezes são criticados por você, um dia estenderam a mão para você sair desse lamaçal, foram usados como instrumentos de Deus para que você pudesse estar hoje aonde você está. Receba esta palavra é de Deus para a tua vida, esta palavra é de Deus para o teu coração. E o mesmo Deus que abriu portas é o Deus que fecha portas. O mesmo Deus que estendeu a mão para você, Ele pode encolher as mãos. Eu nunca digo que Deus pesa as mãos, eu digo que Deus encolhe, porque quando Deus encolhe as mãos, a pessoa está passiva, a pessoa está réu de qualquer dificuldade, de qualquer problema, porque ela não está mais debaixo da proteção divina. Mas quando Deus estende a mão e diz para Satanás: aqui não toca não, nessa família não vai tocar não, está protegido, os anjos do Senhor estão ao seu redor, essa pessoa é guardada pelo Senhor. Não saia da graça. Olha o que Deus está mandando te dizer: não saia da graça, não saia da presença de Deus. Para de agir como uma pessoa oportunista, porque o oportunista é aquele que, quando tudo vai mal, clama por socorro. Depois que é socorrido, né? Depois que é socorrido, é a mesma coisa aquela pessoa que encontra um animal ferido, encontra uma cobra ferida, vai lá, cuida, trata da ferida. Depois que o animal tá curado, vai lá mexer com o animal vai destila o seu veneno na sua mordida. Não é assim não, cristão não é isso não, viu? Receba esta palavra. Jesus foi para Nazaré para pregar a palavra da salvação, foi em Nazaré para realizar milagres. Ele não realizou porque o povo tinha um coração duro, obstinado. O povo não soube reconhecer que ele era o Messias. O povo não soube valorizar e privilegiar a presença dele naquele lugar. Se a tua casa, se a tua vida, o teu coração não está privilegiando a presença de Jesus Cristo na tua vida, ele se retira. Pode ter certeza disso, ele se retira.
Ou muitas vezes ele nem se retira, é você que manda ele embora. É você que quer jogar ele no precipício do teu coração. Para com isso. Jesus não pode ser lançado no precipício dos nossos corações. Ele tem que estar assentado na melhor cadeira dos nossos corações, porque a nossa vida depende exclusivamente dele. Louvado seja Deus. Receba esta palavra no teu coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra que ministramos neste dia. Que cada coração receba esta palavra, que cada coração tome posse desta palavra, que possamos entender e compreender a Tua vontade, que nós não venhamos a ser o povo de Nazaré, mas que venhamos a ser um povo receptivo, um povo que te busca, um povo que te honra, um povo que te glorifica, um povo que te exalta, um povo que reconhece todos os seus benefícios para com nossas vidas e da nossa família. Pai, abençoa poderosamente a cada irmão e a cada irmã. Eu te peço isto, Senhor, e já te agradeço pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe. Receba esta palavra.